Bora ver, meu povo! Estamos aqui na Bíblia Ordem Cronológica, na página 1063, 1063, tá? Esse é o ano 27 depois de Cristo e agora Jesus Cristo está na terceira viagem, terceira turnê pela região ali da Galileia, tá bom? Tá agora enviando os apóstolos, né? Ele enviou os apóstolos com autoridade para curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, porque ele só não estava mais dando condição de atender a tanta gente. Não sei como é que ele ficou, não sei, mas ele enviou de dois em dois os seus apóstolos e não sei como é que ele ficou para se virar com aquela multidão que ficava tão pressionando ele o tempo inteiro. Bom, Mateus 10, do versículo 16 ao 33, você vai ver sobre a advertência quanto à perseguição. Jesus está dando esse ensinamento para os discípulos antes de os enviar, né? Mateus 10, 16 diz: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. É simples, né? Sem malícia, uma pomba. Pombinha é interessante. Aqui o pessoal tem um negócio chamado de pombalesa, ou seja, não tem malícia, bichinha, fica no meio da rua, comendo pedrinhas. É muito lerdinha, tadinho. Coisa de ovelha também. Agora, quando diz que seja astuto como as serpentes, astuto como a precisão de uma serpente, ela não erra o bote, ela só se atira quando ela tem certeza que ela consegue alcançar para injetar o veneno. As que não são venenosas, no mesmo caso. É uma questão de milésimo de segundos, muito rápido. Ela sente o calor e a proximidade da pessoa colocando a língua para fora. Então, mesmo que ela esteja furiosa, ela não se atira. Se ela tiver com muita raiva, ela vai correr para mais perto de você, para poder se atirar e ter certeza que vai alcançar. Então, quando fala sobre ser astuto como as serpentes, é o seguinte: se aproxime, sinta o calor das pessoas e lance não o veneno, mas o poder de Deus sobre essas pessoas, para alcançá-las, para resgatá-las, para salvá-las, né? Verso 17 de Mateus 10 diz: tenham cuidado, pois os homens os entregarão nos tribunais, os açoitarão nas sinagogas, por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunha a eles e aos gentios. Verso 19 diz: mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte seu irmão, e o pai ao seu filho, e os filhos se rebelarão contra seus pais, olha aí, e os matarão. Eita, tem casos assim, gente? Hoje em dia tem, né? Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro lugar. Isso é o que Paulo fez, né? Mateus 10, 23. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Olha só, gente. Esse é um dos textos mais complicados para a gente comentar. Jesus está dizendo que eu garanto para vocês que vocês não vão percorrer todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre e nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros de sua família. Aqui Jesus está se referindo ao que os fariseus faziam com ele, né? Tá? Dizem, ele expulsa demônio em nome do chefe dos demônios, que é Beelzebu. Estão dizendo que Jesus expulsa demônio em nome de Beelzebu. Imagine o que vão falar dos discípulos que estão sendo enviados, né? Aí no versículo 26 de Mateus 10 diz: portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. E o que é sussurrado em seu ouvido, proclamem dos telhados. Não tenham medo, é a segunda vez que Jesus fala. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha?
né? Um denário. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos das vossas cabeças estão contados, todos contados. Portanto, terceira vez Jesus fala, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Ou seja, se querem fazer a obra de Deus, 3 vezes Jesus está falando para não ter medo, 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 tá? Porque exercício de autoridade, manifestação de poder do Senhor, traz levante do inferno, levante de oposição, mas não fiquem com medo, dê lugar à fé e não ao medo, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo, tá? Mateus 10, verso 32, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Tá ok, meu povo? Então tem aí essa, mais uma vez aqui, quando Jesus está preparando os discípulos para serem enviados de 2 em 2, de cidade em cidade, de povoado em povoado, ele está dando as instruções, e aí aqui a advertência quanto às perseguições, ele fala 3 vezes, não tenham medo. É evidente, toda pessoa que em nome de Jesus exerce autoridade, tem que lembrar disso, não tenha medo da reação, que exercício de autoridade do Senhor Jesus, nesse mundo tenebroso, vai gerar alguma consequência, tá? Mas não tenha medo. E Jesus vai falar, então, do custo e da recompensa do discipulado. Mateus 10, no versículo 34 ao 42, diz assim, não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Eita! Por quê? Que vai ficar um contra o outro contra um. Por que que vai haver divisão dentro das famílias? Por que que vai haver tanto racha e tanta divisão? É simples. Por uma questão de prioridade. Qual é a prioridade que você tem? É a sua tradição familiar? Você acha que a sua tradição familiar vai poder te livrar do inferno? Bom, vamos seguir aqui. Mateus 10, verso 37 diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Errado é amar seu pai, sua mãe, seu filho? Não. Errado é você amar mais eles do que Jesus. Por quê? Porque ninguém tem um amor como o de Jesus. Dá a própria vida por você? Ninguém. Nenhum deles. Tá? E mesmo que desse, tem condição de te salvar? E mesmo que dê a vida, eu sou pai, dou a vida pelo meu filho, tá? Mas eu tenho pecado. Posso ser chamado filho de Deus pela Bíblia, mas aquele que é realmente filho, foi gerado por Deus e viu essa terra, aquele que era o verbo, que foi criador dos céus e da terra, através do qual Deus Pai criou todas as coisas, é Jesus, e ele se fez homem, como homem se humilhou tanto. Então, por isso ninguém tem um amor como o dele. E se você ama qualquer outra pessoa mais do que ele, você não tem dignidade dele, tá bom? Você não é digno dele. Verso 38 diz, e quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, achará. Quem recebe vocês, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, né, água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa, meu povo. Esse é o ensinamento de Jesus aí, sobre o que vai acontecer nesse envio dos 12. Agora, Mateus 11, versículo 1, diz assim, depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Jesus saiu para pregar, tá? E Jesus, então, está instruindo eles para enviar eles de 2 em 2 para vários lugares, e Jesus vai para outro lugar, tá bom? As cidades da Galileia, terceira viagem pela Galileia. Marcos 6, versículo 12 diz assim, eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiram muitos doentes com óleo e os curavam. É Marcos 6, 13. Usavam óleo e o curavam. É sempre a oração da fé.
Mas o óleo aqui é simbolismo, simbologia do Espírito, é uma herança da cultura judaica, né? O óleo da unção, tá bom? No Lucas capítulo 9, no versículo 6, vai dizer que eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Eles, os 12, saíram de 2 em 2 fazendo isso, cheio da autoridade do poder do Senhor. Que interessante, né? Marcos 6, no versículo 13, quando fala sobre o uso do óleo, a mesma coisa você vai achar em Tiago 5,13, né? Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está contente, canta louvores. Está doente, chame os presbíteros, unja com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restaurará, e se houver cometido pecados, seriam perdoados. Muito pode isso eficácia a oração de um justo, né? Tá certo? Agora, veja bem, ainda em Marcos 6, no versículo 12, diz que eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Hoje, o que as pessoas não pregam mais, né? Estão com conversinha e copiando muitas vezes um esboçozinho já pronto da internet. Mas o que os grandes pregadores, os pregadores que tem aí atrás do público, o que eles pregam hoje? Eles falam sobre arrependimento? Isso atrai pessoas? Eles falam sobre santidade, sobre santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, a pregação aqui ainda era a do Evangelho de Cristo. Se arrependa. Vocês já viram o que diz no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 30 e 31, final do capítulo 17. Bom, analisem bem como as coisas têm mudado, certo, queridos? Bom, agora vamos para um outro ponto durante essa terceira jornada evangelística de Jesus, terceira turnê pela Galileia, né? Mateus 14, do primeiro versículo ao versículo 12, vai falar sobre a morte de João o Batista, tá bom? E a Bíblia em ordem cronológica está datando isso em março do ano 27 depois de Cristo. Diz assim: por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, olha, Herodes, o tetrarca, prestem bem atenção. As pessoas fazem um pirão, mexidão, né? Quando fala de Herodes, eita, é rei, é tetrarca, é rei de novo. Errei, acabou errando. Herodes o Grande era rei. Ele morreu, deixou 4 filhos. Tetrarquia. Tetrarquia é uma parte de 4, né, de uma região. Na época agora de Jesus, não tem rei não. Só tem tetrarca. Ah, pastor, e aquele que foi comido de bicho? Aquele ali era um rei, mas aquele já é neto de Herodes. É o Agripa é neto de Herodes com a Mariane, né, que era, no caso, descendente dos Macabeus, tá bom? O Herodes matou a Mariane e matou os 2 filhos dele, que eram filhos da Mariane. Ele tinha medo de perder o governo dele para os Macabeus, tá? Só que um desses 2 filhos da Mariane já tinha filhos. O Agripa I, Herodes Agripa I, tá? E a Herodíase é irmã do Herodes Agripa I. Herodíase, vamos chegar lá, tá bom? Herodíase, a mulher que pediu a cabeça do João Batista. Herodíase era casada com uma tia dela, Filipe, não tetrarca, um Filipe que morava em Roma, tá? E aí o que acontece? Ela acabou casando, deixou um tio para se agarrar com o outro. Foi. Tá? E aí, acabou nisso aí. João Batista foi falar do relacionamento deles e acabou dando ruim, né? Pois é. Bom, gente, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a morte de João Batista, tá bom? Mas é isso aí. Grava isso. Herodíase, irmã de Herodes Agripa I, que será o próximo rei daquela região. Por enquanto não tem rei, não. É só os tetrarcas. Valeu.